nosso cafezinho português de hoje, nós vamos falar sobre a vírgula. Para que você participe, convido que você pegue papel, caneta ou lápis. Agora preste atenção. Em que casos a vírgula é obrigatória e em que casos é proibida? Você já estudou isso lá no ensino fundamental. Veja bem, a estrutura da frase em língua portuguesa é formada por partes indissociáveis: sujeito mais verbo, verbo mais complemento. A primeira regra de ouro do uso da vírgula é que não se separam esses elementos com vírgula. Anote esta frase: o professor devolveu as provas corrigidas. O professor devolveu as provas corrigidas. Então, aqui nós temos o professor, sujeito da ação, devolveu o verbo e as provas corrigidas, que é o complemento do verbo devolveu. Quando algo interfere nessa estrutura, a vírgula será usada. Então, houve uma mudança nessa estrutura. E aí, nós temos o professor, vírgula, durante a aula, vírgula, devolveu, vírgula, em silêncio, vírgula, as provas corrigidas. Nós estamos vendo a presença dos adjuntos adverbiais. Então, durante a aula e em silêncio. Nesse caso, como eles estão deslocados, nós vamos usar a vírgula. Então, nós temos aí o professor, sujeito, durante a aula, adjunto adverbial, de tempo, devolveu, verbo, em silêncio, é outro adjunto adverbial, as provas corrigidas, que é o complemento do verbo devolveu. Prestem bem atenção, esses termos que indicam modo, tempo, todos eles, quando estão ali geralmente no começo ou no meio da frase, virão com a vírgula. Anote esta outra frase: Cuiabá, cidade calorosa, está linda hoje. Neste caso, Cuiabá, ele é o sujeito, né, dessa oração. Cidade calorosa está explicando esse termo. Então, como ele é um termo explicativo, ali nós temos um aposto. E a regra nos diz que a vírgula é usada para isolar esse aposto. Um outro caso: Marcos, estamos à sua espera. Marcos, vírgula, estamos à sua espera. Nesse caso, Marcos, ele é o vocativo. Então, a vírgula vai ser usada para isolar esse vocativo. O sujeito ali está oculto, né? Nós. E o Marcos funciona como vocativo. Isso também gera um pouco de dúvida, porque muitas vezes as pessoas acham que Marcos é o sujeito. E ele não é o vocativo no caso. Expressões que indicam circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras, que nós vimos atrás, né? São essas situações que geralmente também são isoladas. Agora nós vamos anotar uma outra frase: faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Outra frase: estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Então, aqui nós temos os conectivos. Então, conectivos mas, porém, contudo, pois, logo. Geralmente, eles também vão ser assinalados por essa vírgula antes, né, deles, conforme a frase que nós vimos aqui. Isolar termos explicativos, tais como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor.
as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que se está dizendo. Muito bem, vamos a mais uma frase. O amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Como nós dissemos atrás, o amor, entre vírgulas, isto é, o maior de todos os sentimentos, deve reger nossas atitudes. Então, vamos finalizar com a nossa frase: vivam com amor, e nós colheremos os seus frutos. Encerramos por aqui mais um cafezinho português.